Amém, boa noite, paz do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, por favor, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, e faremos a leitura do verso 1 até o verso 5. Amém? Mateus, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Lemos até o 6, né? Querido Deus, louvado seja o teu nome nesta noite. Oramos, ó Deus, para que a tua santa vontade seja feita em nossas vidas, de um modo perfeito, como ela é feita também no céu, seja feita também aqui na terra. Graças te damos pela vida, por mais um dia, por mais um ano. Tudo, Senhor, consagramos a Ti e oramos, ó Pai, como Jesus orou ao Senhor, para que não se faça a nossa vontade, mas a Tua vontade. E assim daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Bem, esse texto que nós lemos, do 1 ao 6 apenas, mas todo o texto de Mateus 5, nós temos ali o relato do Sermão do Monte, e dentro do Sermão do Monte, o Senhor Jesus apresenta para nós o projeto de vida que Ele deseja para cada um de nós. O projeto de vida para seguirmos a Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, está dizendo, bem-aventurado aqueles que têm humildade. Pobre de espírito é a pessoa humilde, para que haja em nós qualquer outro princípio. É necessário que haja em primeiro lugar o princípio da humildade. Sem esse princípio, o princípio da humildade, não se chega a lugar nenhum. A humildade significa um esvaziamento de nós mesmos. Para que Deus possa então nos encher, é preciso que primeiramente a gente se esvazie. Alguma coisa para ser cheia, alguma vasilha para que ser cheia, para que seja cheia, antes ela precisa ser esvaziada. E humildade é reconhecer que eu não posso nada sem a graça de Deus. Jesus está ali naquele monte chamado Monte das Bem-aventuranças, e parece que Jesus falava aos que já eram crentes. Ele está dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E os discípulos do Senhor Jesus estão ali com ele, e ele começa então um seminário. No versículo 3, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, está falando sobre humildade, e esse foi só um começo. Jesus fecha o texto com uma promessa maravilhosa: deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus. No verso 4, o Senhor Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ninguém gosta de chorar. Falando em termos humanos,
em termos deste mundo, ninguém gosta de chorar. Chorar é considerado algo vergonhoso. Chorar significa fracassar. Mas Jesus chorou. O homem, as pessoas do mundo dizem, homem que é homem não chora. Mas até Jesus chorou. Então isso deixa bem claro a diferença que há entre o crente e o não crente. Se o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes aqueles que choram, e aquilo que o mundo mais procura é não chorar. Aquilo que o mundo mais evita é não chorar. Mas em João, capítulo 11, no verso 35, a Bíblia relata para nós que o Senhor Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Evidentemente que Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro, porque o Senhor Jesus estava ali para ressuscitá-lo. O Senhor Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Então não foi por causa da morte de Lázaro que Jesus chorou. Jesus chorou por causa da tragédia que a morte causa nas pessoas. E antes da tragédia da morte, a grande e maior tragédia foi a tragédia que o pecado causou no mundo. Porque foi por causa do pecado que entrou a morte no mundo. Quão triste é a morte! Quão trágica é a morte! Foi por causa disso que o Senhor Jesus então chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus ama o homem. Jesus ama o ser humano. E o avivamento só virá quando nós aprendermos a chorar pelos nossos pecados, pela nossa condição. Quando aprendermos a chorar pela nossa situação, pela nossa condição de pecadores e pelos nossos irmãos que estão em tribulação, ou seja, aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo. O consolo vem para aqueles que choram. Você já experimentou quando você chora? Você não experimenta um consolo, uma paz, um consolo que vem do próprio Deus. Esse consolo, ele é maravilhoso, e Deus nos consola para que nós possamos consolar a outras pessoas. É para isso que Ele consola você, para que você possa consolar os outros. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Quando nós recebemos algum consolo de alguma pessoa, já é uma coisa maravilhosa. Agora, se é maravilhoso receber o consolo de alguém, imagine quando nós estivermos naquele dia, na glória, quando o próprio Deus enxugará de nós toda a lágrima. Diga graças a Deus, louvado seja Deus. O que existe hoje é uma visão bem distorcida em relação a uma pessoa que chora. O que existe é uma visão bem fingida do choro. Por isso que as pessoas não gostam de chorar, evitam o choro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 41, nos diz que o Senhor Jesus chorou por Jerusalém. Ele estava chegando em Jerusalém e ao olhar para a cidade, Jesus
chorou. Por que Jesus teria chorado por Jerusalém? Pelo fato dos habitantes de Jerusalém não aproveitar a oportunidade que estaria sendo dada a todos os seus habitantes. Esta cidade, ela é diferente. Jerusalém, ela tem algo de muito especial em Deus. Jerusalém é citada por 860 vezes na Bíblia. Que outra cidade é tão citada na Bíblia? Então, Deus tem algo maravilhoso com a cidade de Jerusalém. O homem que aprende a chorar pelos seus pecados, o Espírito Santo vai revelando Jesus Cristo a ele. E ele vai recebendo então do próprio Deus, através do Espírito Santo, a perfeita satisfação. Tal pessoa percebe que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Tal pessoa, a pessoa que chora diante de Deus, que chora por suas fraquezas, que chora por seus pecados, ela reconhece que Jesus Cristo é o seu advogado na presença de Deus. A pessoa que chora, ela aprende então que, sem sentir tristeza pelo pecado, sem reconhecer o seu próprio pecado, sem chorar por seu próprio pecado, não existe a alegria do perdão. A alegria do perdão vem quando a pessoa reconhece a tristeza do seu pecado. Ela sente tristeza pelo seu pecado. Ela reconhece e ela chora diante de Deus. Mas quando a pessoa então pratica tudo isso, ou seja, arrependimento verdadeiro, real, quebrantamento genuíno, choro pelo pecado diante de Deus, tristeza pelo pecado diante de Deus, imediatamente ela se sente consolada por Deus. Louvado seja Deus. Eu te convido a um momento de oração, de quebrantamento pelos nossos pecados nesta hora. E a Bíblia diz que não há homem que não peque. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Vamos orar por um momento. Pai Santo, em nome de Jesus, de todo o coração buscamos a Tua vontade nesta hora. Ó Deus, não nos conformamos com este mundo, não nos conformamos com a nossa situação, com o nosso pecado, nos quebrantamos, nos humilhamos, confessando ao Senhor, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar agora, e nos deixamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, numa renovação completa da nossa mente. Ó Deus, muito obrigado, Pai, para que possamos provar qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade nesta vida. Muito obrigado, Deus. Mesmo o que é bom e aceitável e perfeito, tudo tem que ser pela Tua santa vontade, e assim daremos sempre a Ti a glória, a honra e o louvor, em nome do Senhor Jesus. Ok, agora eu quero ir para o verso 5 com os irmãos, de Mateus 5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Além de sermos humildes, além de chorarmos pelos nossos pecados, precisamos também ser mansos. E ser manso não é ser gentil. Gentileza é uma coisa, mansidão é outra. Manso significa uma atitude interior, que todo crente deve ter
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ser manso é viver quebrantado na presença de Jesus. Ser manso é viver uma vida dobrada à vontade de Deus e do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse que Ele é manso e humilde. Por isso, Ele nos convida a encontrarmos alívio e descanso nele. Ele diz, lá em Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Manso no dicionário significa brando de gênio, significa pacífico, pacato, calmo. Esse é o manso, segundo a palavra que Deus está nos ensinando. Se quisermos então ser mansos, precisamos reproduzir Jesus Cristo em nós e levar o alívio que recebemos dele aos demais. Levar alívio e descanso para aqueles que estão perto de nós, daqueles que estão sofrendo. Ninguém pode ser manso sem antes se sentir humilde, sem antes se sentir um pecador. O manso é aquele que não se volta só para si mesmo, mas ele se volta para os outros. Ele também, o manso, não é aquele que se acha melhor do que os outros. Tipo assim, se eu fizesse o que essa pessoa está fazendo, eu faria melhor. Se eu fizesse o que esse fulano, que essa pessoa está fazendo, ficaria muito melhor se me dessem uma oportunidade. Não, o manso não é aquele que se volta para si, não é aquele que se acha melhor do que os outros. Manso é aquele que o velho homem já está caído. Manso é aquele em quem o velho homem já está morto. Ele se tornou novo e ele se levanta, criado segundo Deus, para as obras boas do nosso Deus. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, nós temos uma característica da pessoa que é manso. No 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 25, diz assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Quando você sofre algum agravo, quando você padece injustamente, isso é coisa que agrada ao nosso Deus. Por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrereis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente,
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Glória a Deus. Essa é a característica, esse é o perfil da pessoa que é manso. Em Tiago 3, no verso 13, temos também uma outra característica do manso, quando diz assim: o sábio precisa ser manso, é um sentimento de não ter nada, é um sentimento de ser vazio, e diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então é esse sentimento de esvaziamento, é esse sentimento de não ter nada. Glórias a Deus, glórias a Deus. E uma certeza de que em Cristo Jesus nós temos tudo. E é interessante lembrar que por nós mesmos nós não poderemos ser humildes. Por nós mesmos nós não conseguiremos chorar pelos nossos pecados. Por nós mesmos nós não conseguiremos ser mansos. Se o Espírito Santo não agir em nós, de nada adianta. Ele nos leva a estas atitudes. Por isso precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus que nos conduza a essas atitudes de quebrantamento, de uma vida entregue, sem resistência, de uma dependência total e completa dele. E se você tem o Espírito de Deus, você tem que ser manso, porque no reino de Deus não há lugar para o nosso eu. No reino de Deus não há lugar para orgulhosos, glórias a Deus, mas apenas para os mansos, que segundo o Senhor Jesus promete aqui, herdarão a terra. Louvado seja Deus. Duas maneiras em que nós, segundo a promessa do Senhor Jesus, herdaremos a terra, de duas formas. Primeira, no reino milenar, quando nós reinaremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Segunda maneira que herdaremos a terra, lá na Nova Jerusalém, na pátria celestial, onde não haverá mais tristezas, nem luto, nem morte, nem pranto e nem dor, porque ali o próprio Deus enxugará de nós toda lágrima, e a Ele daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E nós continuaremos essa reflexão do Sermão do Monte numa próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Eu te convido agora a mais um momento de oração na presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Curve sua fronte, falemos com Deus. Pai Santo, reconhecemos que não sobrevém a nós qualquer tentação que não seja humana, mas Tu és fiel e não permitirás que sejamos tentados ou provados acima da nossa capacidade de resistir e de vencer. Pai querido, louvamos-Te, exaltamos-Te nesta hora, graças Te damos pela convicção de que no meio da tentação e que no meio da prova, o Senhor mesmo nos dará também o meio de livramento para que possamos suportar. O Senhor tem nos ensinado o caminho da sabedoria, o Senhor tem nos guiado pelas veredas planas, pelas veredas da retidão. O Senhor tem conduzido as nossas vidas de uma forma tão maravilhosa.
O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Por isso, Senhor, nós temos por motivo de grande alegria, quando passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter uma ação completa, para que sejamos então perfeitos, íntegros, em nada deficiente, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, com o auxílio do Teu Espírito Santo, através do nosso quebrantamento, do nosso choro, da nossa humildade diante do Senhor, e assim o Senhor vai nos conduzindo de degrau de glória em degrau de glória, até atingirmos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Mestre e dono das nossas vidas. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos agora fazer a entrega da nossa oferta, do nosso dízimo. Os irmãos de casa já sabem como fazer. E aqui no templo, se você trouxe algo, podemos fazer agora em nome de Jesus. E quero já estar orando por tua vida, profetizando as bênçãos de Deus sobre a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, em gratidão ao nosso Deus e Pai. Levante suas mãos. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado porque mesmo vivendo em tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de lutas, o Senhor tem nos suprido em todas as nossas necessidades. Pai, eu oro e abençoo a cada dizimista fiel, a cada ofertante fiel, deste grupo de Ribeirão Preto, de Jaboticabal, de Cajuru. Pai, eu oro pelos líderes, pelos pastores, pelas famílias pastorais, pelos filhos das famílias, ó Deus, por cada ente querido nosso, onde estiverem nesta hora, sejam alcançados por Tua graça maravilhosa, pela Tua bênção, e assim nós tomaremos sempre o cuidado de render a Ti somente toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Saudemo-nos com a paz do Senhor Jesus.